Bom dia, gente. Hoje falaremos sobre estenose aórtica. Bom, primeiramente, o que é a estenose aórtica? A estenose aórtica é o estreitamento do orifício da válvula aórtica, comprometendo sua abertura. Isso irá diminuir o fluxo de sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. Também irá gerar um fluxo turbilionar auscultado por um sopro ejetivo e sistólico, onde pode ser melhor escutado no foco aórtico. Já passando para a epidemiologia, teremos que 3 a 5% da população acima de 75 anos tem estenose aórtica. A estenose aórtica degenerativa é a que ocorre é a mais comum a dos acima de 70 anos, onde ocorre a esclerose da válvula aórtica. A válvula bicúspide congênita é a mais comum nos menores de 70 anos, onde há uma malformação na válvula aórtica. E também há uma muito comum que é a doença reumática crônica, em que pode ocorrer um estímulo para um processo inflamatório crônico, favorecendo a formação de placas nas válvulas, a chamada arteriosclerose. Agora falaremos dos aspectos anatômicos. Bom dia, agora eu e o Felipe a gente vai falar dos aspectos anatômicos e vou começar falando um pouco do coração, que é um órgão tetracavitário, localizado aqui no intestino médio, como a gente pode ver nessa imagem. Tetracavitário quer dizer que ele possui 4 cavidades, ou seja, 2 átrios, esquerdo e direito, e 2 ventrículos, esquerdo e direito. Além de ter também 4 válvulas, 2 atrioventriculares e 2 semilunares aqui, que uma delas foi dissecada. É, Para lembrar do funcionamento do coração, a gente tem que lembrar do ciclo cardíaco, no qual chega um sangue com baixo teor de oxigênio pela veia superior, veia cava superior e inferior no átrio direito. Depois ele se dirige ao ventrículo direito, o qual é bombeado através do tronco pulmonar para os pulmões. Essa é a pequena circulação ou a circulação pulmonar, que é coração, pulmão, coração. Depois desse sangue ter sofrido as trocas gasosas e agora ter alto teor de oxigênio, ele retorna ao coração através das veias pulmonares e chega aqui no átrio esquerdo. Depois ele se dirige ao ventrículo esquerdo e é bombeado para o corpo inteiro na chamada grande circulação ou circulação sistêmica. Importante ressaltar aqui a diferença entre as paredes do ventrículo esquerdo e direito, porque como o ventrículo direito precisa bombear o sangue para os pulmões, que são órgãos adjacentes ao coração, o trajeto do sangue é muito menor, não precisando de uma contração tão vigorosa, enquanto que o ventrículo esquerdo vai ter que bombear o coração para o corpo inteiro até as áreas mais periféricas, necessitando de uma contração mais vigorosa e, portanto, uma parede muscular mais espessa. Importante lembrar também que durante o funcionamento do ciclo cardíaco, as válvulas elas se abrem e fecham em momentos alternados. Durante a diástole, quando os ventrículos estão em repouso e está ocorrendo o enchimento passivo dessas câmaras, as válvulas atrioventriculares vão estar abertas para permitir esse preenchimento, enquanto as semulares estão fechadas para impedir a regurgitação de sangue. Quando ocorre a sístole, que é a contração desses ventrículos, as válvulas atrioventriculares vão estar fechadas para impedir o retorno do sangue para os átrios, mas as semulares vão estar abertas para permitir o fluxo de sangue dos ventrículos para as respectivas artérias. Agora o Felipe vai falar um pouco dos aspectos anatômicos da válvula aórtica, que é o foco do nosso trabalho. Quanto aos aspectos anatômicos da válvula aórtica, é fundamental a gente citar que ela é constituída por 3 válvulas, sendo a semilunar direita, a semilunar esquerda e a semilunar posterior. Né? Essas válvulas elas apresentam características bem específicas, tais quais a presença de um seio, né, que é basicamente uma dilatação da parede arterial, o nódulo e a lúnula, que são espessamentos basicamente desse tecido, né? E a presença de ósseo, né? 2 ósseos, um localizado na válvula direita e um localizado na válvula esquerda, os quais originarão as artérias coronárias, as quais são fundamentais para a vascularização do miocárdio. Bom, essa imagem ela traz para a gente uma secção sagital, né, da raiz da aorta. Então, a gente consegue observar os seios aórticos, né, ou também chamado de seio de Valsalva, com seus devidos ósseos, né, o ósseo na válvula direita, o ósseo na válvula esquerda, além da presença de lúnulas e nódulos, como previamente citado. Bom, é importante a gente citar aqui as válvulas, né, da válvula aórtica, elas se inserem em um ânulo fibroso, o qual é chamado de anel da válvula aórtica, sendo fundamental, portanto, tanto para a fixação quanto também para a questão do isolamento elétrico do sistema de condução cardíaco. É importante a gente citar também a questão do fluxo. Quando os nódulos das válvulas estão afastados, a válvula encontra-se aberta, né, e com isso permite a passagem do ventrículo esquerdo em direção à aorta, né, e quando os nódulos estão juntos, é um quadro que a gente encontra como a diástole ventricular e possibilita um refluxo de sangue na aorta, né, pela própria retração elástica, o que permite a vascularização do miocárdio perante o fluxo de sangue da aorta no sentido das coronárias. Bom, sabendo disso, agora a gente pode falar sobre os aspectos fisiológicos. Bom, então a gente pode falar de alguns aspectos fisiológicos associados à estenose aórtica. Primeiro, acho interessante a gente olhar para a fisiologia normal valvar. Então, isso aqui seria uma válvula aórtica normal. A gente tem algumas possibilidades de alteração, como, por exemplo, uma válvula bicúspide. A gente tem uma falsa rafia aqui, né, uma falsa divisão.
É uma válvula reumática, a gente observa que diminui bastante o tamanho, né? Rola a fusão comissural aqui, e uma questão mais degenerativa que seria o acúmulo de cálcio. Dito isso, a gente pode falar sobre a fisiopatologia de fato. No cenário da fisiologia normal, a gente não tem nenhuma alteração, né? No caso da estenose aórtica, a gente vai observar a válvula espessada, como a gente vem mencionando. Isso gera um aumento de pressão para o VE, né? Então, o que a gente vai observar é uma hipertrofia que inicialmente é concêntrica, depois de um tempo, depois de algum tempo, você pode ter, né, a questão da hipertrofia excêntrica, mas inicialmente a coisa é concêntrica, então você mantém o diâmetro, né? Mas assim, a parede ela está mais espessada, então isso que gera o problema. E a gente pode falar um pouco sobre a questão do fluxo sanguíneo, né? Aqui a gente tem um fluxo normal, no cenário de estenose aórtica, como se a gente tivesse uma barreira que vai aumentar, vai ter justamente esse aumento de pressão aqui que ele vai sendo transmitido, né? Então no átrio esquerdo você pode observar a questão um pouco da dilatação, esse aumento de pressão vai sendo transmitido, inclusive chegando ao lado direito do coração e tendo implicações sistêmicas dessa forma. E já que eu mencionei implicações sistêmicas, eu acho válido a gente se atentar ao quadro clínico de sinais e sintomas de um paciente que tem esse cenário, né? Então a gente tem já inicialmente aquela questão da dispneia, da intolerância aos mínimos esforços, e a gente tem uma tríade clássica também. Primeiro a gente tem a angina, que é a questão de dor no peito, que está justamente associado à hipertrofia, então você tem uma maior demanda por oxigênio, e principalmente na situação de esforço. Você não consegue suprir essa demanda. O caso da síncope, no caso, está associada a um menor volume de ejeção, né, um menor volume sistólico, então você pode ter um menor fluxo para o cérebro, óbvio que não tem mecanismos tentando compensar, mas você pode ter esse problema. E o cenário de insuficiência cardíaca, que aí é o cenário mais grave, assim, né, no caso de o paciente já vai ter aquela ortopneia, né, a dispneia, você pode observar talvez uma turgência jugular, edema de membros inferiores, e por fim, outro sintoma que não é um sintoma clássico, mas eu acho válido mencionar, é a questão do sangramento gastrointestinal, né, um sangramento baixo ali no cólon direito, que tem relação com uma alteração de conformação do fator de von Willebrand, que é um fator que está muito associado à questão de agregação plaquetária, então você facilita uma ação enzimática ali e é, tem a questão da angiodisplasia e aumenta essa predisposição ao sangramento gastrointestinal. Dessa forma, a gente fecha bastante assim, o quadro clínico de sinais e sintomas desse paciente. Oi, meu nome é Vinícius e eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico e tratamento da estenose aórtica. Para começar, é bom falar que o diagnóstico ele pode ser feito a partir do exame físico, em que se tem uma ausculta cardíaca com melhor qualidade no foco aórtico acessório, sendo mais significativo com o paciente inclinado anteriormente. Aqui nós vemos o ponto aórtico acessório, que ele está localizado ali, justamente no terceiro espaço intercostal esquerdo. Agora aqui nós temos um vídeo que mostra justamente a característica desse sopro que pode ser auscultado. Como podem ver, esse sopro ele é percebido logo após o B1, que é caracterizado justamente pelo fechamento das válvulas atrioventriculares causado pelo aumento da pressão intraventricular. Só que a pressão intravascular da aorta ela ainda está mais elevada que a pressão dentro dos ventrículos. Por isso a válvula semilunar ela continua fechada sem ter a saída de sangue dos ventrículos. E por isso se percebe o sopro logo após B1. Mas quando a pressão intraventricular ela supera a intra-aórtica, o sangue começa a ser expulso dos ventrículos. De início, essa ejeção é lenta, que a gente justamente chama de pulso par rosetados, que é um pulso com menor amplitude e velocidade gerado pela diminuição do débito cardíaco causado pela obstrução dessa válvula. Mas depois ela passa a ser máxima no meio da sístole e depois diminui conforme vai acabando o processo de sístole. E por isso nós temos esse sopro, ele se dá o nome de crescente e decrescente. Por quê? Porque ele justamente respeita as fases da sístole. Agora, falando um pouco sobre o tratamento, é importante falar que temos o farmacológico, ele consiste basicamente no alívio dos sintomas, e o cirúrgico, que temos duas abordagens, a substituição da válvula aórtica transcatéter e a troca da válvula aórtica direta, sendo que essa troca da válvula aórtica direta ela apresenta mais riscos ao paciente. Aqui nessa imagem nós temos nós temos essas três primeiras que representam as principais vias da transcatéter e as duas últimas da troca direta da válvula. Aqui falando um pouco sobre o implante da válvula aórtica transcatéter, como é que ela funciona? É implantada uma prótese por meio de um catéter por duas vias que são principais, né, que é a transapical, em que se realiza um pequeno corte no tórax entre as costelas e para a passagem do catéter até a válvula, e a transfemoral, em que o catéter é colocado pela artéria femoral, que é localizada na parte mais medial da coxa e aí é conduzido até a válvula. Quando chega no coração, ele é puncionado e só aponta para a passagem desse catéter até a válvula, e ainda com a ajuda desse catéter, a prótese é posicionada no lugar da válvula aórtica doente e ela é expandida com meio de um balão. Logo depois o catéter é retirado e o coração passa a bombear o sangue com a ajuda da prótese. Legal, né? E essas foram as nossas referências para fazer o trabalho. Espero que tenham gostado. Muito obrigado
E tchau, tchau. Até a próxima.